Tabernáculo Monte Sião apresenta Programa A Voz do Sétimo Anjo. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão e minha irmã, veja bem, Paulo, aqui falando aos Hebreus, a gente fala Paulo porque, com toda certeza, praticamente essa epístola foi escrita pelo apóstolo São Paulo. E esta segunda era, como eu sempre digo e reforço, Deus veio para os seus, os judeus. Deus tratou com os judeus por 3 anos e meio. O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo na terra foi 3 anos e meio. A última semana de Daniel, ele pregou a metade da semana, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo morreu e ressuscitou, então ele disse: ide a todas as nações. Veja bem, ide a todas as nações, que não eram para ir a todas as nações antes, porque antes ele disse: ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para ir ao gentio, porque Cristo veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Deus o Pai lhes concedeu o poder de se tornarem filhos de Deus, todos quanto crescem no seu nome. Então veja bem, quando Jesus morreu e ressuscitou, então ele abriu a porta para o evangelho ir às nações. E quando este evangelho partiu para as nações, Deus colocou 7 eras da igreja. Deus colocou 7 períodos consecutivos, um após o outro, para tirar do mundo gentil uma noiva escolhida, uma noiva. Então começou desde a primeira era da igreja, que foi Éfeso, depois Esmirna, que nós estamos aqui falando sobre ela, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia e depois Laodiceia, a última era da igreja. Essas 7 eras, Deus tira uma noiva do meio do gentil. Veja bem, meu irmão, não do judeu, do gentil. Terminando o período do gentil, ele volta para tratar com os judeus, porque Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo. Veja bem. Então, terminando, Deus vai voltar com os judeus depois que ele preparar a noiva gentia e a levá-la no arrebatamento. Por isso que eu estou falando de 7 eras. 7 eras da igreja, teve 7 mensageiros. Em cada era veio um mensageiro de Deus, um anjo terreno. Por isso que a Bíblia fala de 7 castiçais, de 7 olhos, de 7 chifres, de 7 eras, de 7 selos. Está tudo aí, tudo detalhado. Por isso, meu irmão, e agora hoje, 2013, nós estamos no fim da última era da igreja, embora nós não estamos dentro, vamos dizer assim, praticamente dentro da era, porque nós saímos fora. É uma saída espiritual. Nós fomos sacados a sair. Deus nos chamou a sair. Por isso que sai dela, povo meu. Por isso que em outro lugar você vai ver Hebreus 13:13, saiamos, pois, a Cristo fora do arraial. Ele está preparando uma noiva escolhida, uma noiva preparada, uma noiva que é batizada com o batismo correto, que tem uma ceia correta, que tem uma ordenança correta. Ele vem buscar um povo que está correto com a sua palavra. Então eu estou entrando um pouquinho aqui para mostrar a vocês a condição dessa segunda era. Foi coisa lá no passado, mas a palavra de Deus é nova para nós. Os irmãos da segunda era da igreja nem sonhariam sobre isso aqui que estou falando. Isso aqui é para os nossos dias.
foi revelado para o povo do tempo do fim. Como o próprio apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, mas João não entendia nada do Apocalipse. Ele viu tudo em símbolo. João não sabia o que era o cavalo branco, o que era o cavalo vermelho, o que significava o cavalo preto, o cavalo amarelo, o dragão vermelho. João, ele escreveu tudo, porque Cristo disse: escreve, envia-o às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas da Ásia têm uma representação, têm uma característica espiritual no futuro, que é agora. Então vamos seguir mais um pouquinho. A mera associação de pessoas de bom coração com o verdadeiro crente poderia muito bem acarretar a morte em troca da bondade deles. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: eu sei, lá está Ele andando no meio do seu povo. Lá está Ele, o sumo pastor do rebanho. Porém, Ele retém a perseguição? Ele detém a tribulação? Não. Ele não o faz. Ele simplesmente diz: eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas. Como Israel, elas têm dúvidas se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se ele fica de lado e observa seu povo sofrer? Veja bem, isso é o que eles perguntaram em Malaquias 1, versículo 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê, um nenenzinho, com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. O amor de Deus é por eleição. A prova do seu amor é a eleição. Isso é o que marca a pessoa, se você é um eleito ou não. Visto que não importava o que acontecesse, veja, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Por vos ter Deus elegido para a salvação, em santificação do Espírito, a fé da verdade, Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Essa é a prerrogativa dele. Ele é soberano, mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados, como disse o próprio Jó. Ele cuida de nós. Jó 23, verso 6, parte B. Agora veja você, ele próprio padeceu, ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Veja, ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus 5, verso 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegasse a um lugar de perfeição. Porque ele quis isso. Por que Deus quis fazer isso? Veja, Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
Oh, meu irmão, isso é muito rico. Agora, estou comentando isso aqui para os nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, porque foi Deus que disse: eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, e abro parênteses, mas tu és rico. Então é Deus, Ele cuida, Ele zela, Ele permite que nós passamos para aperfeiçoarmos na sua presença. Por isso que o reino do céu é tomado à força, com lutas, com batalhas. Tem pessoas que acham que o reino do céu, acham que servir a Deus é... Não, meu irmão. Se você é um filho de Deus, você tem que lutar. Você tem que batalhar. Você tem que provar sua raça. Agora, veja bem. Por que ele fica de lado? A razão encontra-se em Romanos 8, 17 e 18. Veja. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Veja, meu irmão, escreva na sua Bíblia. Caráter é uma vitória, não é um dom. Um homem sem caráter não pode reinar. Porque o poder sem o caráter é satânico. Veja, o poder sem o caráter é satânico, porém o poder com o caráter é apto para governar. É duro, meu irmão, é uma realidade. Eu vejo tantas pessoas que se dizem pregar a palavra de Deus, se dizem fazer tantas coisas, até mesmo os cantores gospel, né? Eles têm dinheiro, muito dinheiro, e têm dom. Mas cadê o caráter? Cadê o caráter deles? Onde é que está o caráter? Então veja, uma vez que ele quer compartilhar conosco, até o seu trono na mesma base em que ele venceu, e está sentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Agora você fala, mas pastor, então você passa por lutas, mas Deus dá para nós uma luta à altura que nós suportamos. Deus dá uma tribulação para você à altura do que você possa suportar. Às vezes os problemas vêm, as dificuldades vêm para você vencer, para você ter sabedoria, para você ter discernimento, para você mesmo resolver os seus problemas, para você orar mais, para você expulsar as enfermidades, para você padecer para sofrer e ter paciência. Como é que você vai provar a Deus que você tem paciência se você não sofre uma tribulação, se você não tem uma aflição? Todos nós somos testados, meu irmão. Todos nós passamos por testes. Quer entrar no céu? Quero. Então sofra os testes. Deus deu 3 testes duros para Abraão. Veja bem, Abraão é um exemplo para nós. Deus deu 3 testes duros. O primeiro teste para Abraão foi esse. Abraão, sai do meio da sua parentela. Vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Farei de você uma grande nação. Irmão, sair do meio dos seus parentes. Abraão tinha o pai, a mãe, os irmãos, os cunhados, os primos. Estava tudo ali. Em Ur dos Caldeus. Veja. E Deus falou, sai do meio dos seus parentes idólatras. Seus parentes que ama a idolatria, que adora o Moloque, e que faz isso, que faz aquilo, e que não quer nada com Deus. Você tem que sair, Abraão, para você ser abençoado.
Primeiro teste é esse, meu irmão. Quando você se converte, hoje, você não sai fisicamente, mas você sai moralmente. A nossa saída hoje é uma saída moral. Por exemplo, se você tem um parente que é beberrão, você não bebe com ele mais. Você tem um parente que é fumador, que é beberrão de cerveja, que gosta das coisas erradas, do mundo, você não tem mais aquele companheirismo com ele nas coisas do mundo. Você tem que mostrar o outro lado, o lado de Deus. Agora, para Abraão, ele teve que sair mesmo. Sair do lugar, se mover. E ele saiu. Esse foi o primeiro teste para Abraão. Quando chegou lá na frente, veio o segundo teste para Abraão. O segundo teste foi esse. Abraão, você vai ser papai. Você vai ter um filho. Eu vou te dar para vocês, Sara, um filho. Vocês vão ter o filho da promessa. Agora, meu irmão, essa é o segundo teste. Quando Deus falou isso, Abraão orou 25 anos para receber o filho. Ele orou. Diz a Bíblia que ele não titubeou na fé. As Escrituras dizem que ele permaneceu firme, como vendo o invisível. Quanto mais demorava, quanto mais anos passava, mais Abraão cria que ele ia ser pai. A irmã Sara já tinha passado da idade, da menopausa, as veias de leite já tinha secado, o ventre já estava seco, já não gerava mais, e Abraão tinha uma fé genuína. Ele tinha uma fé genuína. E ele esperou por 25 anos. Agora as pessoas oram 1 ano, 2 anos, já quer receber tudo. Nós recebemos na ótica de Deus, na visão de Deus. Você tem que orar. Quer a salvação da família? Ore pela sua família, pelo seu marido, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Não é só um dia, nem 2, nem 1 ano, não. É ore até realizar. Ore até você alcançar a vitória. Que você alcança. Se você orar, se você buscar, se você reclamar os seus direitos na presença de Deus, Deus lhe dará o que você precisa. Então o segundo teste para Abraão foi esse. Abraão, Sara, por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E ela riu, duvidou tudo, como vocês sabem. Mas Deus não fez nada com Sara, porque ela estava em Abraão. A mulher está no seu marido, como a igreja está em Cristo. Deus não faz nada contra nós. A ira de Deus não vem sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então, quando nós erramos, quando nós falhamos, que a ira de Deus porventura viria sobre nós, o sangue de Cristo vem e desvia a ira de Deus. O sangue de Cristo vem e faz uma cobertura diante de nós, entre nós e a ira de Deus. Porque quando você erra, quando você peca, você é passivo de julgamento. Mas o que você faz? Você corre para o altar, você pede perdão, você arrepende do erro que você fez. Você confessa e promete que nunca mais na sua vida você vai fazer aquilo. Porém, Deus vem e nos perdoa. Então, veja, Abraão e Sara, quando Deus disse, por este tempo virei, e Sara terá um filho, ela riu de Deus. Ela riu lá dentro da tenda. E aí Deus falou para ela, quando ela veio na presença de Deus, trazendo os alimentos, Deus falou, por que, Sara? Por que você riu? Ela diz, eu não ri. Oh, meu irmão, ela mentiu no rosto de Elohim. Ela poderia ter virado cinza ali na presença de Deus. Mas Deus não fez nada com Sara. Por quê? Ela estava em Abraão. Então Deus disse, Abraão, espera que você vai ter o filho. Passou 25 anos, veio o Isaac. Não vamos nem falar do Ismael. Por causa da dúvida de Sara, veio o Ismael. Aí veio o menino, nasceu Isaac. A palavra Isaac quer dizer riso, porque ela riu.
ela teve o Isaac. Quando Isaac tinha seus 12 a 14 anos, veio para Abraão o terceiro teste. Veja, meu irmão, veio o terceiro teste. Deus ainda queria provar a fé de Abraão. Deus veio e disse a Abraão: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Vai no monte Moriá, leva teu filho, teu único filho, e oferece ali em sacrifício, em holocausto. Ah, meu irmão, isso doeu o coração de Abraão. Ele falou: não, Senhor, eu já mostrei tanta fé para o Senhor. O Senhor sabe que eu creio, o Senhor sabe que eu tenho essa fé no Senhor. Por que o Senhor está me testando de novo? Abraão, caminho de 3 dias, Abraão, vai no monte Moriá. E não falou mais nada com Abraão. O que Abraão fez, meu irmão? Albardou o jumento, chamou os seus empregados, ajuntou lenha, levou fogo, levou os apetrechos, pegou Isaac e falou: vamos, meu filho, nós vamos oferecer um holocausto lá no monte Moriá. Oh, meu irmão, teste duro. Abraão ia imolar o seu filho, seu único filho. Toda a esperança que ele tinha estava naquele filho. E Deus falou: vai lá e sacrifica. E quando Abraão estava para degolar o seu filho, o anjo bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faças tal ao moço. E Abraão ficou parado, olhando para o anjo. E logo ele escutou o balido de uma ovelha, de um cordeiro, ali, preso nos arbustos, em alguma daquelas arvinhas do deserto. O balido quer dizer, o carneirinho berrando. Deus proveu um cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac, porque Isaac era um tipo de Cristo no Calvário. E Deus proveu um sacrifício para mim e para você também, meu irmão. Deus proveu uma oferenda para pagar os nossos pecados ali no Calvário. Então, quando nós olhamos e vemos Isaac levando aquele feixe de lenha nas suas costas, foi Cristo subindo o monte da caveira, levando aquela cruz nas suas costas. E o pequeno Isaac dizia: meu pai, aqui está a lenha, aqui está, meu pai, o fogo, mas onde está o cordeiro, meu pai? E Abraão olhava para ele triste e falava: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Ó, meu irmão, sabendo que ia ter que pegar o filho dele lá, sujegar o filho dele na marra, né? Porque ele poderia até correr, fugir, mas ele não fugiu. Ele era um cordeirinho também. Ele cedeu os seus direitos. Meu pai, aqui está a justificação pela fé, meu pai. Aqui está a santificação, meu pai. Mas cadê o novo nascimento? O novo nascimento Deus proverá, meu filho. Então, meu irmão, minha irmã, que coisa linda, que coisa maravilhosa, meu irmão. É isso. É você passar nos testes, passar pelas provações e vencer. Às vezes vem uma enfermidade, você luta, você ora até vencer, até essa enfermidade sair do seu corpo. Às vezes é um problema dentro do lar, uma dificuldade dentro de casa, uma dificuldade no lar com a esposa, com os filhos. O que você tem que fazer? Você tem que orar até ao ponto de alcançar sabedoria para você cuidar da sua família, para você administrar sua esposa, para você administrar seu marido, para você administrar os seus filhos. Você tem que lutar, você tem que pedir de Deus essa sabedoria, porque Deus tem um manancial ricos de tantas riquezas para nós. Tudo que desejamos Ele tem para nós. E nosso irmão Abraão, o amigo de Deus, passou nos 3 testes. E muitas vezes você não passa nenhum. O irmão não suporta um testezinho de Deus. Uma aprovaçãozinha, você já está querendo deixar de ir no culto, está querendo deixar de ler a Bíblia, não quer mais orar por causa de um pequeno teste. Você tem que passar em todos os testes, irmão. Jó passou nos testes, Davi passou nos testes, os profetas passaram nos testes, o próprio Senhor Jesus Cristo passou nos testes.
Todos foram testados e nós somos testados todo dia. Todo momento Deus testa nós e corrige nós. Ele nos disciplina o tempo todo. O filho é disciplinado, o filho é corrigido, porque senão você não vai reinar, você não vai sentar do lado dele para participar do domínio. Porque reinar com Cristo é participar do domínio com ele. Como que você vai participar de um domínio se você não passa nos testes? Mas aqui ele está dizendo: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Pobreza no sentido material. Às vezes a pessoa não tem nada, mas abre os parênteses, mas tu és rico. Às vezes a pessoa não tem nada na terra, mas ele é o herdeiro da terra. Como quando Jesus Cristo veio e ninguém dava nada para ele. A Bíblia diz que ele fez o mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E quem era Jesus? Deus, o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, ele diz: as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Se você olhar para a ótica natural, você não vai ver nada dessas coisas. Mas Deus não olha o exterior, Deus não olha o que você possui, Deus olha o que você tem no espiritual. Por isso que ele diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As pessoas estão tão afeiçoadas em coisas terrenas, estão com o coração em tantas coisas materiais, em casa boa, em carro do ano, em dinheiro no banco, em bens materiais, e esquecem que isso tudo vai pegar fogo, vai queimar tudo, vai entrar em detrimento. Quando a ira de Deus descer, não vai sobrar nada. Por isso que ele diz: armazenai os vossos tesouros, aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não corrói. Aonde? Nos céus, com Deus, que é as boas obras. Por isso que ele diz aqui: eu sei as tuas obras. Deus olha as nossas obras, o que você faz no seu corpo, o que você faz através do seu corpo, se você faz obras boas ou obras más. E tribulação. Nós somos atribulados, meu irmão, até no trânsito. Nós somos atribulados numa fila, no banco. Nós estamos passando por pequenas tribulações, até com filhos rebeldes. Nós passamos tribulações nas ruas, na escola. Nós enfrentamos tribulações o tempo todo. Mas você tem que passar, você tem que vencer as atribulações da vida. Porque quando vier a grande tribulação é a final. Mas essas pequenas nós temos que vencer. Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Isso é o que Pedro disse. Veja bem, Pedro falou isso. Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. É estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo, que vem através do sofrimento? Não, Senhor. Todos nós temos prova. Todos nós somos provados e corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo e não está sendo provada, não tem isso. Não é de Deus. É aí onde eu bato o prego e viro a ponta. O povo tem esse evangelho roto de água com açúcar e não sofra mais. Venha para Cristo aqui na nossa igreja, vem para a igreja fulana de tal, que vai acabar todo o seu sofrimento. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, meu irmão. O evangelho de Jesus Cristo é diferente. É sofrimento, é luta. Você acha que, só para você ter uma ideia, todo o inferno, todos os demônios do inferno estão contra a noiva de Jesus Cristo nesta última era da igreja. Toda. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então todo o inferno está contra a noiva. Porque a noiva está contra tudo que está errado. Houve uma invasão demoníaca na terra. Satanás, com seus milhões e milhões de demônios, invadiram
Invadiram tudo que você imaginar na terra. Até as igrejas, até denominações está invadida por demônios. E o povo está achando que Deus está lá, achando que é Deus que está atuando naquela igreja, achando que... E não é. Está cheio de demônios, cheio de espíritos, se passando por Deus. Porque ele transfigura até em anjo de luz. Então, meu irmão, você tem que entender essas coisas. Agora, veja bem, vou voltar aqui porque eu quero deixar bem claro. Pedro disse: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Agora, ele está dizendo aqui, é estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo, que venha através do sofrimento? Não, não é isso. Deus não quer moldar o nosso caráter através de sofrimento. Todos nós temos provas. Todos nós somos provados, corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo, não está sendo provada, não tem isso e não é de Deus. Hebreus 12, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Mas, veja, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E aí, meu irmão? Como é que ficam as denominações que, lá dentro da denominação, desculpe a expressão, o caboquinho pinta o sete, bagunça com as irmãs, fornica, comete adultério, rouba da igreja, e não acontece nada. Então tudo bem. Continuam cantando, continua com o coral, continua com o pastor, continua com a igreja, eles continuam revelando os revelamentos, que não é revelação, é revelamentos. Eles continuam com as profetadas, que não é profecia, e não acontece nada. Deus não está corrigindo ninguém, Deus não está chicoteando ninguém. Por quê? Porque Deus está fora disso faz hora. Desculpe, é um bando de caimitas. Caim, ele fez o altarzão dele lá, encheu de melancia, de melões, de batata, de abóbora, de abacaxi, de uva. Encheu, fez uma banca de feira o altar dele. Ajoelhou lá e falou: ó Deus Jeová, talvez minha mãe comeu uma dessas frutas aqui e trouxe o pecado. Talvez ela pode ter chupado melancia, pode ter comido um abacaxi, né? Ou pode ser até uma uva. Talvez ela comeu alguma dessas frutas e o pecado entrou. Ó, meu irmão, Caim estava sem revelação. Não foi fruta que Eva comeu. Cristo diz: o que entra na boca não contamina o homem, mas o que saiu da boca da serpente, que foi a mentira, o engano, a sedução. Através do engano, através da mentira, através da sedução, aí veio o ato que trouxe o filho no mundo, Caim. Ele seduziu e engravidou Eva. Por isso que o Abel pega um cordeiro e corta a garganta do cordeiro com a faca de pedra. O cordeirinho balindo, o cordeirinho balindo, gritando, era um tipo de Cristo no Calvário, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. E a lã do cordeirinho sendo salpicada de sangue, e aquele sangue jorrando e salpicando em Abel. Por quê? Porque foi o sangue lá no Éden. Foi uma mancha de sangue no ventre de Eva que trouxe o pecado. Por isso que teve que derramar sangue. E é sangue até agora. Por isso que precisamos do sangue de Deus para nos salvar. Agora, veja, esta condição especial de Esmirna, falando um pouquinho da era, deve ser aplicada a cada era. Não há nenhuma era livre disso. Não há nenhum verdadeiro crente livre disso. Isso é de Deus. Esta é a vontade de Deus. É necessário, precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade de que devemos padecer e ser semelhante a Cristo ao cumprir isto. O amor é sofredor e benigno. Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meu irmão, veja que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Aqui está, ou você é filho, ou você é bastardo. É o que Deus está falando. É uma coisa tremenda isso aqui. Agora, deixa eu seguir mais um pouquinho. No Hebreus 12:6, ele diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas se estais sem disciplina... Veja, as pessoas não gostam de ser disciplinadas. As pessoas não gostam da disciplina. Se não aceita a disciplina, não é filho. O filho abaixa a cabeça e fala: tá, pai, o senhor está certo, eu estou errado. Mas o bastardo, ele olha assim para aquele homem e fala: para começar, o senhor não é meu pai. Eu sou filho só da minha mãe, então o senhor não toca em mim. O senhor não pode tocar suas mãos em mim. Esse é o bastardo. O bastardo não tem pai. Ele só tem mãe, a igreja. Como é que Deus vai corrigir ele? Deus não pode corrigir o bastardo. Ele só tem mãe. Ele só tem a mãe, igreja. É duro, meu irmão, mas é uma verdade. Ele só tem a mãe, igreja. O espírito dele é da mãe, é da igreja. Mas aquele que tem o pai corrige. Deus disse: eu corrijo e disciplino todos quanto amo. O amor de Deus é corretivo, meu irmão. O amor de Deus é corretivo. As pessoas falam: mas Deus amou, é amor de Deus. Mas o amor de Deus é corretivo. Ele te corrige, ele te chicoteia. Ele te põe numa cama, ele te põe até no CTI para você reconhecer. Põe você de barriga para cima no hospital para você reconhecer que é um Deus. Porque as pessoas não reconhecem que é um Deus. Sabe, muitas vezes quando vai reconhecer, quando estão de barriga para cima lá no hospital, abandonados, todos entubados, todo cheio de agulha pelo corpo. Aí ele reconhece que há um Deus no céu e que ele ali não está valendo nada. Só que nós temos que reconhecer isso antes de cair numa situação dessa. Então, seguindo aqui, os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Tampouco céus claros e águas tranquilas são sinais do seu amor e aprovação. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é eletivo. Eu falo coisas que não dá para ficar explicando ponto por ponto. Seu amor é eletivo. O amor de Deus é por eleição. Deixa eu deixar bem claro, meu irmão, Deus não ama a carne. Deus ama o nosso espírito e a nossa alma. Deus ama você. Mas o amor que ele tem é por eleição. Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Certo? Agora, o amor de Deus não é carnal. Porque essa carne aqui, ela padece, ela sofre. Se Deus amasse os seus filhos carnalmente, ele não tinha deixado a igreja romana assassinar 68 milhões de cristãos nas eras passadas. A era negra, os romanos pegaram os cristãos que não concordaram com o seu dogma, não concordaram com a sua doutrina. E a igreja romana levou eles à morte, queimou na fogueira, matou de todas as formas, porque não concordou com a sua doutrina. Foram jogados para os leões comer, foram jogados para os coiotes, para os lobos, foram jogados para aqueles animais, para os gladiadores cortar na espada, brincar. Se o amor de Deus fosse carnal, Deus não permitia de 12 apóstolos, 11 serem assassinados. 11 apóstolos morreram por morte capital, pena capital. Só um que morreu de morte natural, que foi João, que escreveu o Apocalipse. E quando ele estava morrendo, ele disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essas foram as últimas palavras do apóstolo São João. Filhinhos,
amai-vos uns aos outros. João morreu de morte natural, mas os 11 morreram assassinados, em mortes terríveis. Então o amor de Deus não é carnal, o amor de Deus é por eleição. Agora, veja, seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama, sim, mas como saberemos? Nós saberemos porque ele assim disse e manifestou que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si e nos deu do seu Espírito, estabelecendo-nos como filhos. E como provarei meu amor por ele? Crendo no que ele disse e conduzindo-me com gozo no meio das provas que ele, em sua sabedoria, permite acontecer. Você tem que suportar as provações. É não ficar murmurando. Tem gente que não aguenta. Eu estou sofrendo, Deus está me castigando. Ai, eu não aguento mais. E não sei o que lá, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais... Não, isso é murmuração. Você não pode murmurar. Israel não entrou na terra prometida por causa de murmuração. Por causa de ficar reclamando. Tem pessoas que reclamam de tudo. Se está chovendo, está reclamando. Se está calor, está reclamando. Se está frio, está reclamando. Se o tempo está bom, está reclamando, porque não chove. Se chove, está reclamando. Nós temos que tudo dar graças. Dar graças pela chuva. Dar graças pelo calor. Dar graças pelo frio, porque Deus sabe melhor. Em tudo dai graças. Abençoai tudo. E você verá que a sua vida muda. Então, meu irmão, veja, Deus prova o seu amor para conosco por eleição. Agora você fala, mas os filhos de Deus morrem. Não, o cristão não morre, ele dorme. Ele dorme no Senhor. E esse corpo nosso aqui de carne, isso é apenas um véu de carne. O verdadeiro corpo não é esse, meu irmão. O verdadeiro corpo está com Deus. Por isso que ele diz, não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele vier na sua glória, seremos semelhante a ele. Vamos ter um corpo igual ao corpo de Deus, porque filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho. E filho de Deus, Deusinho. Nós vamos voltar ao estado original do que éramos. Você fala, por que não lembramos agora? Porque o véu de carne faz uma separação e não deixa nós nos lembrar o que éramos na eternidade. Eu nasci em 62, falando do nascimento carnal. Mas, na verdade, o meu espírito tem mais de milhões e milhões de anos. O meu espírito é muito antigo. Os nossos espíritos são antiguíssimos. Nós estávamos com Deus lá na eternidade passada. Porém, ele abriu uma brecha no tempo e fomos manifestados aqui na terra. Nós somos estrelas brilhantes nas negruras de Laodiceia. Estamos aqui, mas a nossa influência, a nossa identificação é com Deus. Agora, eu te digo, se você não tem identificação com Deus, então você tem uma identificação lá embaixo, no inferno. E esse é o X da questão. Existe dois extremos, um para cima e outro para baixo. Nós estamos no meio. O meio é aqui o mundo dos mortais, aqui onde tudo se morre. Tudo nasce, mas tudo morre. Aqui. Como que nós vamos vencer isso? Recebendo a vida imortal de Deus. A vida eterna. Então, meu irmão, ou nós vamos subir, ou nós vamos descer para baixo. Mas o amor de Deus é eletivo. Deus nos pré-conheceu, anteviu antes da fundação do mundo. Houve um ensaio na eternidade. Agora haverá uma eternidade no futuro, depois que a terra ser queimada, julgado, aberto o inferno, queimado o ímpio, queimado Satanás, queimado os demônios, queimado o câncer, a diabetes, queimado as doenças que vieram do inferno. Todas essas doenças é bagagem de Satanás. Vai voltar para lá, Deus vai queimar tudo com fogo. E aí haverá uma eternidade. E nessa eternidade não tem dia e nem noite. É um tempo só.
a dimensão tempo não vai existir lá. Lá não precisa de mês, de calendário, de hora, de dia. Não tem isso. É uma eternidade. Vamos voltar para da onde nós viemos, porque aqui nessa terra estamos limitados a tudo. Existem muitas limitações para nós, mas lá não. Então, meu irmão, veja, ele diz, eu sei a tua pobreza. Aí está novamente, veja, andando para cima e para baixo, no meio de sua igreja, como um pai. Ele está observando sua família, ele é o cabeça da sua família, ele é o provedor, ele é o protetor, todavia ele observa a pobreza deles. Como crente sem instrução tropeça nisso? Como pode Deus suportar e observar os seus num tempo de necessidade e simplesmente não parar aquilo tudo? Veja, simplesmente ceder e derramar generosamente cada coisa material sobre eles? É aqui que você tem que crer novamente no amor e na bondade e sabedoria de Deus. Também é necessário, recorde, que ele admoestou, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Vosso Pai sabe das coisas de que necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. Estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui, mas de preferência, ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, veja, o povo de Deus não é inclinado ao material. Essas denominações que estão com prosperidade, com doutrina, isso é materialismo, eles não têm revelação coisa nenhuma. Eles estão muito por fora. O povo de Deus não é inclinado ao materialismo. Eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo. Eles buscam os que são de cima. Absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos. Mas exatamente eles estão no lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus, isto foi verdade no dia de Paulo e deve ser verdade hoje. Isso não é tão verdade hoje porque a era de Laodiceia é uma era de vasta riqueza. Olha as denominações ricas, onde frequentemente o critério de espiritualidade e abundância de bens terrenos. Ó, que coisa! Quão rica é a igreja em bens, mas quão pobre em espírito. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é material. Ele está dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Meu irmão, são 20 horas e 54 minutos. O Tabernáculo Monte Sião fica na rua Anchieta, número 82, aqui na Vila Piratininga. Nós mudamos para a rua Anchieta, número 82, aqui no bairro Piratininga. Temos culto quarta e sexta, 19h30, e aos domingos, às 18h30. Se você deseja contactar conosco, o telefone é o 9271-1350 ou, para recado, 3386-1112. Temos também o Tabernáculo da Vida, na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia, com o pastor José Nelson. Pastor José Nelson dá sustentação com a mensagem da hora para os amados ali. O telefone dele é o 9295-0847. Você pode contactar o pastor José Nelson se você deseja. E agora nós vamos ter uma palavra de oração. E vamos soltar o hino no final da oração. Soberano Deus e eterno Pai, estamos na tua presença tão maravilhosa, Pai. Porquanto o Senhor tem olhado para nós com teus olhos de misericórdia. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, a tribulação, pobreza. Muitas vezes, ó Pai, nós somos pobres de espírito, porque o Senhor disse, bem-aventurados pobres de espírito. Senhor, nós não temos espíritos para cada coisa deste mundo. Por isso, Pai, estamos aqui, porque o teu amor para conosco é eletivo, é por eleição. Muito obrigado, Pai amado,
por colocar os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, e por olhar com teus olhos de misericórdia e ter pensado em nós, e depois nós fomos manifestados e estamos aqui. Pai, eu peço uma bênção especial em favor do Ademir Vicente, que colheu mais uma rosa no Jardim da Existência no sábado. Teu filho completou 1 ano de vida a mais. Que o Senhor abençoe ele, que o Senhor dê para ele o melhor presente, que o Senhor dê para ele graça, força, ânimo, coragem, dê para ele espiritualidade, dê para ele, Senhor, a tua bondade na sua vida, salvando ele e sua família. Abençoe sua esposa, abençoe sua sogra, abençoe sua família. Eu entrego o irmão Ademir Vicente em tuas mãos. Peço também, Senhor, pela Isaura Maria, que é irmã da irmã Sheila, uma mulher atribulada, Senhor, que enfrenta muitas dificuldades. Eu levanto a minha mão, Senhor, e peço uma libertação total na vida da Isaura Maria. Ela é irmã da irmã Sheila, hoje estive ali na casa dela. Senhor, ela precisa da tua misericórdia. Livra ela, Senhor, daqueles espíritos, daquelas alucinações, daquelas visões que incomodam a sua mente. Seja repreendido pelo sangue do Calvário. Conceda a vitória na vida da Isaura Maria, que ela seja mudada hoje, Pai, a partir deste dia, que o teu Espírito Santo de poder olhe para ela e compadeça dela com misericórdia e liberte a sua mente, Pai, que ela está acorrentada, presa pelas coisas deste mundo, pelas coisas pegajosas. Senhor, seja liberta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoe todos os ouvintes do programa Voz do Sétimo Anjo, todos os nossos amados irmãos, irmãs, todos que estão ligados, sintonizados conosco, que a tua bênção seja derramada na vida de cada um. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Se acaso eu hoje fui o espinho a alguém, ou se o levei a abandonar o bem, se ao mau caminho eu atentei também, perdão, Senhor. Se eu fui perverso, indiferente, ouvi, se só busquei abrigo em teu redil, em vez de ser soldado varonil, perdão, Senhor. As transgressões da tua lei, as confessadas e as de que não sei, e guarda-me fiel na tua grei, perdão, Senhor. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.